Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Renato de História e hoje teremos uma aula sobre povos ameríndios e conquista espanhola da América. Excepcionalmente hoje eu não terei minha câmera comigo, então vocês acompanharão só com a minha voz. E eu recomendo lerem a apostila da página 72 até a página 75, que trata sobre esse assunto. Primeiramente, o que são povos ameríndios? Povos ameríndios são povos que habitavam o continente americano antes da chegada dos europeus, que chegaram em 1492 com a viagem de Cristóvão Colombo, como vocês lembram da última aula. E também são conhecidos como indígenas, nativo-americanos ou pré-colombianos de antes de Cristóvão Colombo. Existia uma grande variedade cultural e linguística, então nem todos são parecidos com os nossos índios, que são os tupis-guaranis, em sua maioria. Existe uma grande variedade cultural, como está escrito aqui. Eles são totalmente diferentes uns dos outros. E aqui você vai pegar o mapa, um esquimó, ele é diferente de um Sioux, diferente de um Azteca, de um Tupi-Guarani. E você consegue ver isso até hoje em dia com os descendentes desses povos, que eles são totalmente diferentes. E para estudar melhor, a gente pode dividir eles em dois grupos, que são os caçadores e coletores, que são os Sioux, da América do Norte, por um exemplo, e os Tupi-Guaranis, da América do Sul. E as grandes civilizações agrárias, que são os Aztecas, os Maias e os Incas. Então vamos conhecer um pouco deles. Primeiramente, os Sioux, ou Dakotas, porque Sioux era como os inimigos chamavam eles. Sioux é cobras. Dakotas é o nome que eles têm, que eles se davam, no caso. Era um grupo indígena da América do Norte, noroeste do atual Estados Unidos. Era vizinho de outras tribos, como o Cheyenne e os Crow. Eles viviam da caça do bisão e do búfalo. Toda a sociedade Sioux vivia disso. Por quê? Porque você caçava o búfalo, eles não só pegava a carne, que é uma coisa que a gente faz hoje em dia, que é você mata um búfalo e só vai aproveitar a carne e o resto joga fora. Não, um búfalo para eles é tudo. É a carne, é o pelo, é o couro que eles vão usar, é os ossos que eles vão usar para fazer instrumento. Então tudo, a sociedade gira em torno do búfalo e do bisão. E por isso que ela foi mudada muito com o cavalo. O cavalo entrou na América com os espanhóis, que soltaram eles no México, e chegou até eles. O cavalo foi subindo no continente. Quando eles conheceram o cavalo foi ótimo, porque o cavalo possibilitou eles perseguirem melhor as presas deles. E eles faziam cerimônias religiosas, como a Dança do Sol. Eu recomendo procurar uma coisa sobre a Dança do Sol, acho que eu vou postar para vocês nos comentários. E foram grandes vítimas do processo de expansão para o oeste dos Estados Unidos, no século XIX. Então, assim, guarda os Sioux e os Dakotas. Guarda os Sioux. Eles vão ser importantes para nós quando nós formos estudar Estados Unidos e conquista para o oeste. Tanto que vocês devem conhecer eles por quê? Por filme de Bang Bang, acho que o Pica-Pau tem algum episódio que ele encontra um de Sioux com esse cara aqui, vocês vão conhecer por isso. Então, guarda eles para mais tarde, porque no momento eu estou pensando na conquista espanhola da América, que é no século XVI ainda. E temos os Tupi-Guaranis. Os Tupi-Guaranis são aqui do Brasil, América do Sul, do atual Nordeste brasileiro até o Rio da Prata, Argentina, Paraguai e Uruguai. A gente falou muito deles em Brasil, então eu vou falar só um pouquinho aqui para relembrar. Que eles viviam em aldeias, que existia uma divisão sexual do trabalho, ou seja, o trabalho de mulher, que é a agricultura, que é o trabalho doméstico, e um trabalho para homem, que é a caça e a pesca, e a guerra, principalmente a guerra. E o ritual antropofágico, que é consumir a carne de um guerreiro inimigo capturado em combate para adquirir sua força e sua coragem. Então, para eles, você ser comido nesse ritual é uma honra, porque você é digno, você é um guerreiro. Isso contrasta totalmente com a cultura europeia, obviamente. Assim, falamos aqui de um povo da América do Norte, mais para os Estados Unidos, e um povo mais para o Brasil. Os dois não são tão importantes para nós nesse momento, porque vamos falar mais da conquista espanhola, que afetou mais os povos que eram grandes impérios.
Não que os tupis-guaranis não entraram em contato com os espanhóis, eles entraram em contato principalmente no Paraguai. O Paraguai até hoje tem como uma segunda língua o Guarani. Mas nessa aula o que vai importar mais pra gente são os povos que tinham grandes impérios. Entre eles, os astecas. Os astecas eles habitavam a região do atual México Central. A capital era Tenochtitlan, que é a atual cidade do México. Quando os espanhóis tomam a cidade, eles destroem as casas astecas, destroem os templos astecas e vão fazer igrejas, vão fazer a administração espanhola bem aonde os astecas tinham o reino deles. E hoje é a cidade do México. E a cidade chegou a ter 300 mil pessoas, maior do que Sevilha naquele momento, que era a principal cidade espanhola. Para vocês terem ideia, alguns conquistadores comparam Tenochtitlan com Roma, com Constantinopla. Era realmente, como vocês podem ver aqui na foto, era maravilhoso. E ela controlava militarmente as cidades e estados da região. Como é que era isso? Os astecas tinham a maior força militar. Então as outras cidades eram submissas militarmente a eles, tinham que ir para a guerra com eles. Porém, as outras cidades tinham ainda sua dinastia, então não era um controle político, era um controle apenas militar. E eles desenvolveram engenhosos sistemas de irrigação para a região árida que viviam. Como você pode ver aqui na foto, ó, é uma cidade num lago, gente. É uma cidade num lago. Alguém ainda vai falar, alguém às vezes fala, não, porque o povo americano é atrasado. Para mim isso aqui não deve nada a um europeu, a um português, a um espanhol. Isso aqui é bem avançado. Eles conseguiram irrigar uma cidade, um lago, num lugar árido. E isso ajudou a agricultura deles, que era bem forte. A religião era politeísta, ou seja, vários deuses, e existia sacrifício humano para eles, que era para apaziguar os deuses. O principal deus era o Quetzalcoatl. E a sociedade era estratificada. Nobreza era o alto. Por quê? Porque eles conseguiam controlar os outros através da força bruta. Comerciantes e artesãos, escravos camponeses e os prisioneiros de guerra. Os prisioneiros de guerra eram eles que eram sacrificados para os deuses. Outro povo, o povo que nós temos são os maias. Eu não sei se vocês pegaram essa época de 2012, que era o fim do mundo maia. O calendário maia acabou em 2012. Assim, eu acredito que alguém errou que era 2021, mas tudo bem. O calendário acabava em 2012 e o pessoal ficou muito apavorado. Os maias estavam bem na moda. Você ligava a televisão e te falava sobre os maias, o cinema falava sobre os maias e etc. Isso passou já há uns 8 anos atrás, mas aconteceu. E os maias eles eram organizados em cidades e estados independentes. Era uma teocracia, ou seja, um governo dos sacerdotes. E o líder deles era os Halak Unik, representantes dos deuses na Terra. Eles eram grandes matemáticos e astrônomos. Então acho que é por isso que o fim do mundo maia causou um pouco de medo, porque o que a gente sabe deles é isso, que eles eram bons matemáticos e astrônomos, eles sabiam muito bem ler as estrelas, fazer cálculos. E o calendário maia era bem avançado assim para a época. Porém, eles tiveram seu auge entre os séculos 4 e 10 da era cristã. Ou seja, quando os europeus chegavam aqui, eles não entraram em contato com a civilização maia em seu apogeu, entraram com os sobreviventes dela. Comunidades mais agrárias e tal, descendentes dos maias. Descendo mais um pouco, chegamos aos incas. Assim, gente, os maias, eu não falei que os maias são da América Central. América Central e México, falei no primeiro slide. Os incas. Os incas habitavam um território que abrangia as terras do atual Peru, Equador, Bolívia, Chile e Argentina, ou seja, são o maior império americano da época. Eles surgiram no século XIV, em torno de Cusco, no Peru. Se expandiram no século seguinte. Então, vocês podem perceber que eles são bem recentes. Século XIV e século XV foi quando começou a conquista espanhola. Ou seja, eles não tiveram muito tempo de se organizar. É um império recente, acabou de se expandir e chegaram os europeus. Isso atrapalhou um pouco eles. Era uma monarquia teocrática, ou seja, era um governo religioso,
e hereditária, de pai para filho. O Inca era o líder desse império. Era líder, legislador e comandante supremo do exército, adorado como um deus, descendente direta e reencarnação do Sol. Ou seja, um governo de Deus, praticamente. Se você fosse um Inca, você estava submetido à vontade de um deus, do deus Inca, que era descendente direto e reencarnação do Sol. O cara era muito forte. O último desses foi o Atahualpa, em 1533. E a base da sociedade Inca é o Ailu, que é uma comunidade camponesa, que vai sobreviver à conquista. Aliás, ela sobrevive até hoje. O Ailu ainda é uma base da comunidade indígena na América Espanhola. América Espanhola, na América Latina, desculpa. Então aqui nós temos esses três povos, gente. Temos os astecas, temos os maias e temos os incas. Por que a gente considera os mais importantes? Porque vai ser o povo que vai ter mais contato, assim, contato entre civilizações, entre eles e os espanhóis, que vão chegar na América em 1492. Os espanhóis tiveram 5 núcleos de ocupação. Primeiro a Hispaniola, aqui, que foi a primeira ilha onde Cristóvão Colombo chegou. Os povos indígenas dessas ilhas aqui, das Antilhas, foram completamente exterminados. Completamente exterminados pela primeira onda dos espanhóis. Panamá. E aí do Panamá ele tentou se expandir para a América do Sul. México, que foi o Cortés, que ele veio de Cuba e veio aqui para o México. Peru. Aqui é o Peru. E finalmente, por último, é o Rio da Prata. O Rio da Prata é aqui, essa região aqui, ó. Onde fica Buenos Aires, por exemplo. E eles usaram os adelantrados. Adelantrados seria adiantados. Aventureiros particulares interessados na conquista. Por quê? Porque a coroa espanhola não queria gastar dinheiro com isso. Então o que ela faz? Quer dizer, em primeiro momento ela não queria gastar dinheiro. Vocês vão ver depois que ela vai se intrometer. Mas nesse momento aqui, o que ela faz? Ela contrata a gente que, tipo assim, vocês estão interessados em ouro, vocês estão interessados em conquistas, vocês estão interessados em glórias. E muitos nobres que eram, vamos dizer, nobres que não eram herdeiros dos seus pais, filhos do meio, filhos mais novos, vieram para a América para participar da conquista. Eles tinham o direito de fundar núcleos de ocupação, ou seja, cidades, e construir fortalezas. Ou seja, eles vieram aqui para a América para pilhar ouro, pilhar prata, pilhar riquezas e ocupar. E claro, tem o motivo religioso, que vai ser espalhar a palavra de Deus, como eu falei na aula de grandes navegações. Os ameríndios, como a gente sabe, perderam. Eles perderam. Os espanhóis conseguiram conquistar eles. Eles tentaram lutar, mas não conseguiram. E por que não conseguiram? Primeiramente, superioridade bélica dos espanhóis. Os ameríndios tinham lança, tinham flechas, e conheciam o terreno. Mas os espanhóis tinham espadas, armadura, canhão, arma de fogo. Ou seja, era bem mais forte militarmente do que os índios. Uso de rivalidades e antagonismos. Lembra dos astecas que eu falei que eles submetiam outros estados? O Cortés, como você viu na apostila, chegava e falava o seguinte: cara, a gente pode livrar você do seu senhor. Você se alia com a gente, guerria contra o Montezuma e você vai ficar mais forte. Ou seja, era jogar um contra o outro. É a velha tática de dividir para dominar. E foi o que eles fizeram na América Espanhola. Mas o principal, apesar de ser importante a superioridade bélica e as rivalidades e antagonismos, foram as doenças. Nesse momento de pandemia, é até importante falar sobre doenças, né? Vamos imaginar que a Europa, a África e a Ásia, elas estão unidas. Então houve um contato entre os povos dessas regiões ao longo dos séculos. A América não. A América, os povos chegaram lá no pré-cambriano, no paleozoico, nessa era pré-histórica, e ficaram lá, cortou contato com a Europa e com o resto do mundo. Então,
o povo europeu, o povo asiático, o povo africano, tinha contato com várias doenças que eles nem percebiam mais. Por quê? Porque tinham anticorpos criados com o tempo. Os índios não. Então os índios entraram em contato com essas bactérias, com esses vírus, com esses micróbios trazidos pelos europeus e caíram. Foi forte. Eles não tinham uma proteção natural contra isso. Então muitos morreram de doença. Alguns nem perceberam. Por quê? Porque a doença foi levada pelo ar. Vamos dizer, para a Amazônia, por exemplo, que dizimou vários índios sem nem saberem quem eram os europeus. Eles nem entraram em contato com os europeus antes de morrer pelas doenças trazidas por eles. E em algumas regiões periféricas, como no Rio da Prata, o processo de conquista perdurou pelos séculos seguintes. Os índios da Argentina, por exemplo, só foram ser anexados, conquistados, vamos dizer assim, depois da independência da Argentina. E aqui nós temos os principais conquistadores, que é o Cortés, do México. Ele vai conquistar os incas, os astecas, e o Pizarro, do Peru, que eles vão conquistar os incas, com aquelas táticas que eu falei no último slide. E qual é a consequência da conquista, gente? É o extermínio da cultura indígena. Muitas não sobreviveriam ao processo. A submissão dos povos ameríndios aos espanhóis. A submissão dos povos ameríndios aos espanhóis. Repressão das tradições e costumes. E relegação desses povos e de seus descendentes a camadas sociais mais baixas. Na próxima aula, nós vamos ver como a Espanha dividiu suas colônias, como ela administrou as colônias e como ficou os povos indígenas nisso. Por quê? Porque a condição dos povos indígenas depois da conquista vai influenciar a condição dos povos indígenas até hoje. Como vocês vão poder ver olhando para os nossos vizinhos, para a Bolívia, para o Chile, para o Equador e etc. Então vamos perceber como eles foram jogados para as camadas sociais mais baixas, como eles foram amplamente reprimidos no pós-conquista, na colonização espanhola da América. Mas por hoje terminaremos aqui com essa charge do Latuf. Aqui temos um índio morto e um espanhol do lado, escrevendo história com sangue indígena. E é isso. É isso por hoje. A gente tem que pensar como a história da América foi escrita com o sangue do povo americano original, que são os indígenas, tanto no Brasil, quanto nos Estados Unidos e na América Espanhola. É um bom pensamento para terminar essa aula. E é isso. Um bom estudo para vocês. Novamente, se puderem, leiam da página 72 à página 75 da apostila. E um abraço e até a próxima.